Após concluída essa parte, nós passamos para o Model Sheet. Exatamente. O Model Sheet é exatamente isso que vocês estão vendo. É definir o personagem em todas as suas faces, seus ângulos, né? Para que o modelador saiba tudo como vai ser construído. O modelador 3D construa exatamente em cima de todos os ângulos do personagem. É nesse momento que se define as dimensões de cada personagem? Lá nos estudos, e agora aqui já definiu. Está definido, esse é o Model Sheet. Né? Isso aqui é como se fosse um manual que tem que ser respeitado. Um acabamento. Exatamente. Tem que ser respeitado tudo que está aí. Principalmente as proporções. Agora já é a terceira parte, o processo de modelagem. Exatamente. O processo de modelagem, note, Luciana, que o desenho, a modelagem, ela é feita em cima do desenho à mão. Uhum. Né? E aí você vê que ela vai tomando uma forma, e o modelador, que às vezes é o mesmo profissional que produz o desenho, ou não, né? Ele vai modelando e tem que obedecer os model sheets que foram definidos lá atrás. Para os leigos, o que significam todas essas linhas? Isso é uma malha, né? Uma malha de modelagem 3D. Né? O que é um modelador? O modelador é como ele tivesse um desenho, e o modelador é como se tivesse um bloco de argila onde ele vai esculpir o personagem. Não é desta forma exatamente, mas ele tem como esculpir. Ele vai acrescentando elementos, soldando esses elementos, colocando esses elementos, até ele tomar a forma do desenho inicial. Temos mais uma figura. Esse é um ângulo... Todos os ângulos têm que ser desenhados, na verdade. Né? Essa malha tem que obedecer todos os ângulos. Por isso que o Model Sheet é também feito em todos os ângulos. Olha lá, esse é o famoso personagem T, que é um padrão da computação gráfica e da animação 3D. Certo. Desenhar o personagem 3D, fazer o personagem T, para que você tenha noção de todas as dimensões e proporção dele, para que ele seja aprovado. Porque uma modelagem, depois de ser feita, ela vai ser aprovada pelo criador, por quem criou. Esse seria o resultado final do processo de modelagem. Exatamente. Exatamente. Agora, a quarta fase já seria o shader. O shader é por luz, por textura. Então, se uma calça ela vai ser jeans, cabe ao profissional de shader dar essa textura de jeans à calça. Cabe ao profissional dar essa textura. Está vendo? Nós estamos vendo uma textura de pele negra ali. Então, a cor, a luz, a textura da pele, quem dá é esse profissional que faz o shader, que dá essa texturização, que dá esse acabamento. O modelador ele fez um bloco de argila cinza, como vocês viram anteriormente. Depois o shader ele vem dar a cor, a textura, a luz aos elementos. Claro que se tratando de um filme, cada cena vai ter um shader diferente. A luz vai variar. O shader, a pele, vai ser a mesma, mas a luz vai variar do ambiente, do cenário, vai alterar o personagem. A próxima fase já seria o setup. O setup é a parte mais interessante e uma das partes mais difíceis. Isso também. Que é essa que nós estamos mostrando. É isso que vocês estão vendo, que é você definir como é que vai ser o movimento dos objetos. Do personagem, ou de um robô, ou de qualquer outra coisa. Porque se ele vai... Veja, não é uma fase obrigatória para 3D. É uma fase obrigatória para animação 3D. Certo. Certo? Porque se você for fazer um still, ou seja, uma imagem parada, você para no shader. Ok? Se você for transformar isso num movimento, aí entra a animação. Aqui, por exemplo, esse personagem está sorrindo. Exatamente. Então foi feito um setup do rosto dele. Então, para as sobrancelhas, para o nariz, para o sorriso. Então foi feito um setup para que quando o animador for fazer a animação, ele respeite esse setup, essa definição. É um trabalho difícil e está aí o profissional... possivelmente que é um dos profissionais mais bem pagos da produção, é o trabalho de setup de animação. Né? É mais especializado de todos os anteriores. Porque exige uma técnica muito difícil, realmente, é o setup. A pessoa que define essa configuração da animação. Nós também preparamos para vocês um vídeo que demonstra exatamente esse processo final, quando nós finalizamos a parte de setup, para que a gente possa entender um pouquinho mais de como que esse trabalho é desenvolvido e o resultado final dele. Vamos mostrar a partir de agora. Esse aí é um vídeo ainda de setup. Né? É um vídeo que mostra a configuração do personagem. Olha só.
Mostra o cenário, o ambiente, tem uma câmera, tá vendo? Uma câmera apontada para ele, foi da onde foi feita a animação. Então, nesse momento, o profissional está movimentando para ver como é que foi feito esse cenário. Tá vendo? O software que foi utilizado é o Maya, que é o principal software de animação do planeta. Certo. Luciana, foi o único software a ganhar um Oscar. Um Oscar? Na história do Oscar. Nenhum software, nenhum programa ganhou um Oscar. A contribuição do Maya foi tão grande para a animação no mundo que os donos da Elias, então, dono do Maya na época, que era uma empresa canadense, ganhou um Oscar pela contribuição que ele teve no cinema no mundo. Nossa, muito interessante. Então, olha só. Então, aí ele tá mostrando como é que é feito. Ó. E todas essas linhas aí mostram o setup dos profissionais. Olha, eu acho que ele vai movimentar o pulso agora e vai mostrar como é que foi feito o setup do pulso, né? Porque, veja, o pulso ele não pode dobrar, né? O ser humano não consegue encostar os dedos aqui. Então, você faz um setup com esse limitador, né? Aí, cenários, como é que você coloca movimentação dos objetos 3D. Essa vantagem do 3D, você tem uma visão realmente tridimensional de todo o trabalho, né? Você não tem uma imagem fixa, né? Agora, para se chegar a um trabalho, por exemplo, como do Monstros S.A., por exemplo, que você percebe com nitidez movimentos, luzes, músculos, precisa muito mais para se chegar a um trabalho como esse, um trabalho tão belíssimo, de excelência como esse? Sem sombra. Primeiro, envolve muito dinheiro. Estamos falando com orçamentos acima de 150 milhões de dólares, tranquilamente. Estamos falando de equipes gigantescas. Como eu mencionei, você tem diretor de pelos e cabelos. Então você vai ter um trabalho gigantesco para se fazer. Alguma coisa em torno, sempre está girando em torno de 4 anos uma produção de um trabalho. Como eu estava falando para você em off, nós estávamos falando que mais ou menos um render de um desenho desse, se fosse renderizado em todo um tempo único, dá aproximadamente 1 ano de render. É muita coisa. Por isso que nós, no mercado nacional, ainda está um pouco distante dessa situação. Né? O Marcelo também trouxe para a gente um vídeo final. O vídeo final da animação. Vamos observar? Agora só mais um pouquinho de 10. Tira um pouco do reverb e... Isso aí! Uhul! Tum, tá, tum, tum. Ops! Faz tempo que você tá me olhando aí, é? Me desculpa, é que eu tava fazendo um som e aí sabe como é, né? Lá no DRC, fiz alguns treinamentos de áudio e agora eu tô fera no negócio, rapaziada. O quê? Você ainda não conhece o DRC? Tá aí perdendo o seu tempo, quando podia já tá fera nas áreas DTP, web, vídeo, áudio e animação 3D. Bom, pra você não sair por aí dizendo que eu nunca lhe ajudei, vou lhe mostrar o cartão da consultora que me atendeu lá. E você fala com ela. Mas diz que fui eu quem te indiquei, porque aí da próxima vez eu ganho desconto. Anota o site também, pois lá tem muitas informações bacanas. Já anotou? Bom, eu tenho que terminar meu som agora, mas continua assistindo o vídeo aí, que tem mais coisas legais pra você dar uma olhada. Quem sabe você não modela uma gata em 3D pra mim?